Bem-vindos ao PSS Health. Neste vídeo será abordado o cálculo de tamanho de amostra para comparação de dois grupos independentes com duas medidas repetidas através do delta. O exemplo que será utilizado para mostrar o uso da ferramenta tem como objetivo principal do estudo comparar a variação da pressão arterial sistólica média após 2 treinamentos de exercício aeróbico de diferentes níveis, A e B. A unidade amostral é de pacientes sedentários com hipertensão. A variável resposta é a pressão arterial sistólica. O estudo, então, foi planejado com 2 momentos de medição da variável resposta no mesmo paciente, uma medida basal e uma após o exercício. O estudo conta com 2 grupos independentes, o grupo A, que é um programa de 20%, e o grupo B, um programa de 60%. O artigo utilizado para a obtenção das informações utilizadas neste exemplo é este de Moreira e colaboradores. É importante esclarecer aqui que, quando um estudo apresenta 2 momentos de avaliação, a diferença entre as duas avaliações é usualmente conhecida como delta. Quando estamos comparando 2 grupos, teremos 2 valores de deltas, um para cada grupo. O cálculo de tamanho de amostra proposto aqui é o cálculo para a comparação destes 2 valores de delta. Vamos então ao pacote PSS Health, que pode ser acessado através deste link ou de dentro do pacote R, executando os seguintes comandos. No PSS Health, buscaremos a opção Médias e, em seguida, Delta de 2 grupos independentes. Esta função permite calcular o tamanho de amostra para a comparação de deltas de 2 grupos independentes. O modelo estatístico implementado nesta função para analisar este tipo de dados é um modelo para estudos longitudinais com 2 momentos, e o cálculo de tamanho de amostra é realizado com o objetivo de comparar se a mudança nas médias de 2 grupos é a mesma. Uma funcionalidade da ferramenta é a possibilidade de inserir o nome da variável de desfecho, da sua unidade de medida e dos grupos que estão sendo comparados, a fim de personalizar o texto sugerido ao final do cálculo, clicando aqui em Mudar nomes. Como variável de desfecho, colocaremos pressão arterial sistólica no campo da unidade de desfecho. Trocaremos para milímetros de mercúrio e no nome dos grupos digitaremos A e B. Observe que os nomes incluídos já foram incorporados ao texto. Aqui é possível trocar a opção de inclusão do delta, podendo ser incluída a diferença esperada ou desejada entre os deltas, ou ainda, se clicarmos na opção, podemos incluir os deltas esperados de cada um dos grupos. No nosso exemplo, desejamos detectar uma diferença de 5 milímetros de mercúrio entre os deltas, então digitaremos 5 aqui. Após, digitaremos a informação sobre o desvio padrão da variável pressão arterial esperada no início e no final do estudo. Se houverem valores diferentes na literatura, recomenda-se utilizar os maiores valores sempre. Quando não existir um valor único,
dos grupos A e B, recomenda-se fazer o cálculo no menu Outras ferramentas, utilizando o desvio padrão combinado, entrando com os valores do desvio padrão. No exemplo utilizado, após o cálculo do desvio padrão combinado, digitaremos 14,1 e 12,8. Aqui é possível trocar a opção de inclusão da correlação entre as medidas pré e pós pela opção de inclusão do desvio padrão da diferença, delta. Como a correlação quase nunca é encontrada nos artigos publicados, deverá muitas vezes ser informada pelo pesquisador com base em conhecimento clínico. É possível realizar seu cálculo se as informações dos desvios padrão pré, pós e do delta intragrupo estiverem disponíveis no artigo, aqui mesmo na própria ferramenta, clicando em outras ferramentas e depois aqui em obter a correlação. Neste exemplo, utilizaremos o valor de 0,5 por ser um valor intermediário entre 0 e 1. Por último, também são necessárias as informações usuais já conhecidas de outras abordagens, tais como balanceamento, poder, nível de significância e percentual esperado de perdas ou recusas. O balanceamento é a razão entre os tamanhos de amostra de dois grupos. Aqui, o balanceamento utilizado é de 1, pois deseja-se grupos de igual tamanho, ou seja, um participante no grupo A para cada participante no grupo B. Se for de interesse aumentar o tamanho de um dos grupos, deve-se mudar o balanceamento para valores maiores ou menores que 1. Por exemplo, se colocarmos um balanceamento de 2, a amostra será calculada considerando 2 participantes no grupo A para cada participante no grupo B. 2 participantes no grupo A para cada participante no grupo B. Em seguida, é necessário informar o poder de teste desejado. Recomenda-se que seja utilizado um poder mínimo de 80%. E o nível de significância recomendado é que seja de 5% ou menos. Finalmente, é possível incluir o percentual esperado ou previsto de possíveis perdas ou recusas. Vale lembrar que, na dúvida, ao clicar na interrogação verde ao lado de cada campo, é disponibilizado um menu de ajuda sobre o conteúdo a ser inserido naquele campo. A sugestão de texto é uma vantagem importante da ferramenta PSS Health, visto que nem sempre é muito óbvio quais são as informações que são necessárias para descrever adequadamente o cálculo do tamanho da amostra. No entanto, deve-se ter o cuidado ao utilizar o mesmo e lembrar de corrigir as informações genéricas para o contexto da pesquisa, tal como fulano, pelo autor do artigo de onde estão sendo retiradas as informações. Ainda é possível observar as sugestões de como citar a utilização da ferramenta em literatura científica e a linha de comando do pacote R que foi utilizado para o cálculo.